Então vamos lá, pessoal, boa tarde para vocês aí. Eu vou fazer um apanhado para vocês aí para terceira E. Esse revisional que eu fiz para vocês é como se fosse uma espécie de colinha que vocês vão usar durante a E. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, o que é uma função quadrática. Então definição de função quadrática é aquela função polinomial com essa forma aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês verem, ó. Y igual a 2x ao quadrado mais 16x mais 30, a igual a 2, b igual a 16 e c igual a 30, e x ao quadrado menos 16. A igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 16. Então o a é sempre o valor que acompanha o x ao quadrado, o b é o valor que acompanha o x e o c é o que a gente chama de variável independente. E a condição para ela ser uma função quadrática do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Bom, aí a gente veio para o gráfico da função quadrática. Para construir o gráfico da função quadrática, a gente precisa de três coisas. Primeiro, a concavidade dessa parábola. Se o a, o valor que acompanha o x ao quadrado, for positivo, a parábola é côncava para cima. Se o a for negativo, a parábola é côncava para baixo. Um outro ponto que a gente precisa são os zeros da função quadrática. Então, denominamos zeros da função quadrática os valores de x que anulam essa função. Então, eu pegar essa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, igualar a zero. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ou seja, resolver esta equação do segundo grau. Aí eu faço meu discriminante, e vou chegar que x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Então, como a parábola é côncava para cima, ó, os zeros da minha função, x igual a 2 e 3. Um outro exemplo que a gente chegou aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x. Os zeros dessa função, a gente faz os cálculos aqui, vocês já sabem fazer, essa questão do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Vocês vão chegar aqui, o x1 é igual a 0 e o x2 igual a 4. Aí a parábola é côncava para baixo. 0 é uma das raízes e o 4 é outro zero dessa função. Então eu vou simplesmente pegar essa função igualar a zero e ver a concavidade dessa parábola. A gente já consegue ter um esboço mais ou menos dessa função. Um outro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho funções do tipo x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Se eu calculei meu discriminante, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e deu 0, essa função só vai ter uma raiz, um zero, que a gente fala, né? Um zero dessa função, uma raiz. Uma raiz dessa função aqui, ó, quando eu vou fazer, vai dar o quê? X igual a menos 6, mais ou menos raiz de 0 sobre 2, deu 3, só uma. E a minha parábola é côncava para cima, então o que está acontecendo aqui? A concavidade dela é para cima e só tem um dos zeros aqui, tá? Que é o 3. Uma outra forma de acontecer quando o discriminante dá menor que zero, que é o que acontece nesse caso aqui. Eu tenho essa função y igual a menos 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, quando eu calculei o discriminante dela, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 5 vezes menos 4. Deu menos 71. Quando o discriminante é menor que zero, aí, ó, como o discriminante é menor que zero, ela não possui raízes. E como a é menor que zero, a concavidade da parábola é sempre voltada para baixo. E ela não toca o eixo x, porque o ponto que toca o eixo x são as raízes ou são os zeros da minha função, ou as raízes, também é a mesma coisa. Então, pelo que a gente viu aqui, ó, esse resuminho aqui é muito bom para vocês. Prestem atenção que podem ter coisas que peçam isso na AE. Então, se o discriminante é maior que zero, a parábola x intercepta em dois pontos distintos. Então, se o discriminante for positivo, a gente tem duas raízes, ou dois zeros. Se o discriminante for igual a zero, a parábola intercepta o eixo x em um único ponto. E se a parábola for menor que zero, a parábola não intercepta o eixo x. Então, está aqui um resumão, ó. Se eu tiver discriminante maior que zero e a maior que zero, eu tenho esse exemplo aqui. Se eu tenho discriminante maior que zero e o a negativo, eu tenho a parábola côncava para baixo passando em dois pontos. Discriminante igual a zero, eu tenho uma única raiz e a parábola côncava para cima. Discriminante igual a zero e a parábola côncava para baixo, eu tenho
esse exemplo aqui. Discriminante menor que zero é a parábola côncava para cima, eu tenho esse exemplo aqui. E discriminante menor que zero é a parábola côncava para baixo, eu tenho este exemplo aqui. Os vértices da parábola, que são esse ponto aqui que a gente fala que é o ponto que ela muda de comportamento. Então, ó, se vocês verem aqui na minha mão, é o ponto que ela está mudando de comportamento. Eu vou desenhar aqui para vocês, esse pontinho aqui. Então, se a parábola é côncava para cima, que é o caso que eu estou mostrando aqui nesse desenho, ela tem um ponto mínimo, que é o vértice. Se a parábola é côncava para baixo, ela tem um ponto máximo. O vértice é o ponto máximo. Então, as coordenadas do vértice são o quê? Menos b sobre 2a e menos discriminante sobre 4a. Então, eu tenho essas duas possibilidades para a coordenada do vértice, tá certo? É uma fórmula que nós já deduzimos durante as outras aulas, que vocês vão decorar, guardar essa fórmula aí, tá certo? Então, ó, dada a função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, a partir dessas condições que nós fizemos, que é o quê? O zero, concavidade e o vértice, a gente consegue calcular, desenhar o gráfico dessa parábola. Então, o primeiro ponto a gente faz o quê? A gente encontra os zeros dessa função. Calculei o discriminante, menos 3b ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que deu 1. Aí o x1 deu 2 e o x2 deu 1. O vértice, jogando nessa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a e menos discriminante sobre 4a. Então ficou menos 3 sobre 2 vezes 1, menos 1 sobre 4 vezes 1, deu 3 meios e menos 1 quarto. O a é 1, é o valor que acompanha o x ao quadrado. Como a é 1, a parábola é côncava para cima. Então com esses elementos a gente constrói o gráfico. Ó. Coloquei o vértice, a raiz e tracei meu gráfico. É isso que eu quero que vocês façam. Mas não vai ter tracejo de gráfico. Vocês vão fazer algumas coisas lá que vocês vão precisar desses conceitos, tá certo? Então, ó, para construir o gráfico, o que a gente faz? A gente determina o primeiro passo, concavidade da parábola, ou seja, se o a maior que zero é côncava para cima, se o a menor que zero é côncava para baixo. A gente determina os zeros da função, localizando no eixo x se tiver, determina as coordenadas do vértice, localiza o par ordenado e une os pontos traçando a parábola. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. Valor máximo e mínimo, mínimo e máximo. Vocês vão ver isso, tem questões que a gente vai precisar desse tipo de exercício aí, ó. Se a é maior que zero, a função dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c tem um ponto de mínimo, é o vértice. Então é o que eu falei para vocês. Se a parábola é côncava para cima, o vértice é o meu ponto de mínimo. Aqui está digitado errado, tá? Se a é menor que zero aqui, ó, a é menor que zero, então ela tem um ponto de máximo, tá certo? Então é um ponto máximo, é o vértice dessa parábola. Inequações. Então a gente tem vários tipos de inequações do segundo grau aqui. Outra coisa que vocês vão ter que estudar isso também. Então, ó, tem com a equação do segundo grau maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, maior que zero e menor que zero. Aí vamos resolver uma inequação aqui, que é a mesma equação, só que com todos os possíveis desigualdades que a gente tem. Então, inicialmente, a gente determina as raízes dessa equação para, em seguida, traçar o gráfico. Peguei essa equação, igualei a zero, fiz o discriminante, meu discriminante deu 9, e cheguei nas duas raízes, 4 e 1. Se eu esboçar o gráfico, é uma parábola côncava para cima, que passa no 1 e no 4. Tudo que está à esquerda do 1 e à direita do 4 é positivo. Por que é positivo? Porque ele está aqui, ó, acima do eixo. Ó, ele está acima do eixo. E por que entre 1 e 4 é negativo? Porque ele está embaixo, ó. Se vocês pararem para olhar, analisar, ele está embaixo, essa parte. Então, por isso que ele é negativo. Olhando isso, eu consigo resolver facilmente as minhas inequações, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 maior ou igual a zero. Igual a zero, a gente já viu que é no 1 e no 4. Então, vai ser solução x pertence aos reais, tais que x é menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 4. E maior que zero sem ou igual, a bolinha fica aberta. Sem ou igual, a bolinha fica aberta. X menor que 1 ou x maior que 4. Aí, ó.
x ao quadrado menos 5x mais 4 menor ou igual a zero. Então é entre 1 e 4, entrando 1 e 4, bolinha fechada. Por quê? Aqui é igual, entra igual. E menor que zero, a bolinha fica aberta porque não entra o igual. Então é entre 1 e 4. O outro exemplo aí que eu coloquei para vocês. Da mesma inequação com todas as desigualdades também possíveis. Então tá aqui, ó, uma equação até côncava para baixo. Então a gente tem menos 25x ao quadrado mais 10x mais 1 igual a zero. Resolvo o meu discriminante. O discriminante dessa equação deu zero. Então a gente tem uma única raiz, que é o que nós vimos mais para trás. Então vai ficar x é igual a menos 10 sobre menos 50. Menos com menos mais vai dar 1 sobre 5. Então a parábola côncava para baixo, que intercepta o eixo x no 1/5. E quaisquer valor de x que eu pegar aqui tem uma particularidade nisso. Ó. Quaisquer valor de x que eu pegar, ela está sempre embaixo do eixo. Ó, sempre está embaixo. Então é sempre negativo. Ela só é igual a zero aonde? Nesse valor aqui que a gente achou. 1/5. Então vamos fazer na equação. Para quais valores ela é maior ou igual a zero? Maior que zero não tem. Só tem igual a zero. Então a solução é só 1/5. Tá aqui. Maior que zero. Tem algum valor que ela dê maior que zero? Não. Então a minha solução é o quê? Vazia. Não tem. Menor ou igual a zero. Qualquer valor de x real ela é maior, ou menor ou igual a zero. Ela é sempre negativo ou zero. E menor que zero. Ela é para todos os valores exceto 1/5. Porque no 1/5 ela deu zero. A gente não achou aqui que 1/5 ela deu zero. Então, x pertence aos reais, tais que x é diferente de 1/5. Então, eu deixei esses exemplos justamente para vocês verem os vários tipos que tem na hora da E, para vocês lembrarem, que pode acontecer de aparecer uma coisa dessa aí. Outra inequação, ó. Vamos resolver a inequação x ao quadrado mais 5x mais 8 maior que zero, x ao quadrado mais 5x mais 8 menor que zero. Tem esses dois tipos aqui. Então, eu resolvi o discriminante. B ao quadrado menos 4ac, 25 menos 32 e menos 7. Então a equação, o que está acontecendo nessa equação aqui? Ela deu discriminante negativo, então ela não tem raiz. E ela é côncava para cima, ó. Então ela não toca no eixo x. Então ela é sempre positiva, sempre. Nem igual a zero ela é. Então se a gente for fazer as soluções aqui, maior que zero, a solução é real. E menor que zero, a solução é vazia. Porque não tem valores de x reais nos quais essa equação dê menor que zero. Ela sempre vai ser positiva, como na resposta do nosso gráfico. É o que pode acontecer também se nós pegarmos uma equação que aconteça isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Ela pode ser côncava para baixo, então ela vai ser sempre o quê? Sempre negativa. Né? Se eu tivesse uma inequação aqui que fosse o A negativo aqui, ó, menos, ela sempre seria negativa. Então, se eu fosse uma inequação que eu resolvesse menor que zero, seria real. E maior que zero seria positivo. Ao contrário, também pode acontecer. Tá certo? Então, tranquilo isso aí. Aí, comprimento da circunferência. A fórmula do comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Né? Então, π, como eu já disse para vocês, vocês trocam por 3,14 quando o exercício pedir. Se o exercício não pedir, deixa a função de π. Ponto. Arco de circunferência. O arco de circunferência é um pedaço da circunferência só, um pedacinho. Então você pode fazer uma regra de 3. Ó. 2πr está para 360, assim como o comprimento está para a medida do arco em grau. Então, você faz essa relação aqui, que é uma regrinha de 3. Então, essa fórmula decora, essa fórmula guarda aí, né? Leva essa colinha para vocês. Relações métricas na circunferência. Então, relações entre duas cordas, ó. Se eu tenho duas cordas aqui, P vezes A, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Tá aqui. Relação entre secantes, duas secantes. Mesma coisa, ó. PA vezes PB. Cuidado com isso aqui, ó. É esse pedaço, né? Vezes tudo é igual a esse pedacinho de fora vezes tudo.
Então prestem atenção nisso aí, que pode acontecer exercício nesse tipo aí. É sempre assim, no ponto de encontro, né? PA, PB, PC, PD. Aqui, ó. PA, PB, PC, PD. Relação entre secante e tangente. Ponto de tangência, eu quero que vocês pensem isso aí, tá? Ponto de tangência é o ponto onde ela toca a circunferência ali. Então ela toca só ali e passa direto. Ela só toca... O que quer dizer que é... Ó, esse ponto aqui, P até C, é secante, porque ele passa no B e no C. O PA é tangente, por quê? Ele passa no A e passa direto. Então ele só toca no A. E um detalhe que eu quero que vocês lembrem disso também. Toda vez que toca aqui na tangente, se eu fizer uma reta do centro até essa tangente, forma um ângulo de 90 graus. Certo? Então, atentem-se a esse detalhe. Tá? Que tem um exercício lá na E que pede uma coisinha nesse tipo aí. Então, PA ao quadrado é igual a PB vezes PC. Por que PA ao quadrado? Porque só está tocando no A. Aqui, ele passa direto. Ponto exterior a uma circunferência. Então, por um ponto P exterior a uma circunferência, traçamos vários segmentos secantes. Ó. PA, ó, PAB, PA1B1, PA2B2, PA3B3. Pela relação de secantes, eu sei que ó, PA vezes PB é igual a PA1 vezes PB1 é igual a PA2 vezes PB2 e assim vai embora, né? Esse valor é uma constante. Essa constante a gente chama de potência do ponto P. Essa potência geralmente ela é dada no exercício, tá certo? Então a potência desse ponto B é PA vezes PB. Esse revisional tá bem legal para vocês usarem na AE. Ó, elementos de um polígono. Então em um polígono podemos destacar esses elementos. Então a gente tem os lados, né, que são os segmentos. Os vértices, que são os pontinhos aqui, né, de encontro entre os segmentos. As diagonais, segmentos cuja extremidade são dois vértices não consecutivos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, AC, AD. Então são segmentos que são vértices, são segmentos cuja extremidade são vértices não consecutivos. Vértices consecutivos a gente vai ter o lado, né? Ângulo interno é esse ângulo aqui, né? Os ângulos que estão dentro. E ângulo externo, a gente prolongando um dos lados aqui, a gente acha um ângulo de fora. E se você parar para olhar aqui, a soma do ângulo interno com o externo é sempre 180 graus, porque eu estou prolongando um dos lados aqui, é isso que a gente vai ter. Ó, aí elementos de um polígono regular. Observe essa figura abaixo aqui. Então o ponto O é o centro de um polígono. O raio da circunferência circunscrita de medida R. O raio da circunferência circunscrita de medida R é o raio do polígono. A gente chama esse raio da circunferência aqui, ó, raio do polígono. O segmento de reta cujas extremidades são o centro e o ponto médio, ó, se eu pegar o centro e o ponto médio de um dos lados aqui, formando um ângulo de 90 graus, é chamado de apótemo. Decorem o que é um apótemo. O ângulo central é o ângulo que está no meio aqui, né, que faz a voltinha. O ângulo formado por dois lados consecutivos, ó, esse aqui é o ângulo interno, né? E o ângulo externo é aquele que eu falei para vocês, que você prolonga um dos lados. Ficou muito pequenininha essa figura aqui, né? Você prolonga um dos lados, você acha o ângulo externo. Então, tá aqui. Aí eu coloquei as fórmulas para vocês calcularem a partir da quantidade de lados. Então, o ângulo central, que é o ângulo, se ele pedir lá o ângulo central aqui, ó, basta nós fazermos 360 dividido pelo n. N é o número de lados. O ângulo interno é n menos 2 vezes 180 dividido por n. E o ângulo externo é 360 dividido por n. Ó, fórmulas importantes. Aí eu coloquei as relações métricas em alguns polígonos regulares que a gente viu lá atrás. Ó. Então, por exemplo, de um quadrado a partir do raio da circunferência circunscrita. Aqui tem a dedução da fórmula, mas vocês decorem aqui. Ó. O L4 é o R raiz de 2. O apótema do quadrado é o que? R raiz de 2 sobre 2. Do triângulo.
a fórmula lá do lado e do apótema com base no R, né? No raio da circunferência circunscrita. E esses politriângulos, eles são regulares. Então esse aqui é um triângulo equilátero, né? É um triângulo de 3 lados iguais. O quadrilátero aqui é um quadrado. Então, ó, do triângulo, o L3 é R raiz de 3 e o apótema é R sobre 2, que são os que mais aparecem. E o hexágono, o lado é igual ao raio, né? Nós já fizemos essas deduções. E o apótema é R raiz de 3 sobre 2. E a fórmula de um polígono de N lados inscritos, também nós já fizemos essa dedução dessas fórmulas. É o que? Ln ao quadrado é igual a 2R ao quadrado 1 menos cosseno alfa. Sendo alfa o ângulo central, que é 360 dividido por N. Então, se eu tiver um polígono de 15 lados, quem vai ser o alfa? 360 dividido por 15. Né? Então vai ser L15 ao quadrado é igual a 2R ao quadrado menos 1 menos cosseno de 360 dividido por 15. Deixa eu fazer a calculadora aqui que eu estou me perdido. 360 divididos por 15, que dá 24. Então você faz cosseno de 24 graus. Lógico que não vai cair uma coisa dessa, porque teria que tabelar isso aí para vocês resolverem, né? Mas poderia. E o apótema, né, de um polígono de N lados é o que? R cosseno de alfa sobre 2. Aí a área de figuras planas. Então a gente tem a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, né? Base vezes altura, fácil. A área do quadrado. O quadrado, na verdade, é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Então, se eu fizer base vezes altura, seria L vezes L, L ao quadrado, né? E o paralelogramo é a mesma coisa. Base vezes altura. Né? Cuidado que a altura do paralelogramo é isso aqui. Não é isso aqui. Não é. Então, você tem que achar a altura do paralelogramo. Muitos exercícios, às vezes, pedem isso. Área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Aí algumas áreas de alguns triângulos particulares que a gente vai ter. Triângulo retângulo. A gente faz o que? Hipotenusa vezes hipotenusa sobre 2. Ou se eu posso traçar a altura relativa à hipotenusa, é base vezes altura sobre 2. Área do triângulo equilátero. Triângulo de 3 lados iguais. Ou seja, se o lado é L, então a fórmula do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá certo? A gente fez também, triângulo circunscrito e inscrito uma circunferência. Então, circunscrito, a área de um triângulo circunscrito, que é um triângulo que está do lado de fora da circunferência, ele é calculada como P vezes R, vezes o raio dessa circunferência. Nós deduzimos essa fórmula também. Sendo P quem? O semiperímetro, ou seja, eu vou somar os 3 lados aqui, dividir por 2, né? Ou seja, é o perímetro dividido por 2. Então, esse P aqui é o perímetro dividido por 2, esse semiperímetro, vezes o raio da circunferência. A gente acha isso. O inscrito, o que a gente faz? A gente tem aqui, A, B, C. Nós deduzimos essa forma. Então, a gente faz, A vezes B vezes C dividido por 4R. R, o raio da circunferência do inscrito. Muito bom esse exercício aqui. Fórmula de Herão. A fórmula de Herão determina a área de um triângulo conhecendo apenas a medida dos seus lados. Então, é dado por P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Quem é P? É você somar A mais B mais C e dividir por 2. É o semiperímetro. Cuidado com isso aqui, tá? P é o semiperímetro. Então, é A mais B mais C sobre 2. Área do trapézio e do losango. Nós já fizemos isso aqui, né? Do trapézio... Tá aqui, né? Ele tentando dar uma deduzida, mas é nada mais nada menos que você fazer base maior mais base menor, porque na verdade ele duplica esse trapézio. Ele pega o trapézio aqui, ele tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Ele duplica esse trapézio que vira na verdade um paralelogramo, que a base é B maior mais B menor e B maior mais B menor. Então é Bzão mais Bzinho vezes a altura. Só que como ele duplicou, ele divide por 2 para você chegar na fórmula desse losango aqui, desse trapézio, perdão. A do losango, a gente faz o quê? Ele tem duas diagonais, ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então você faz o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. E
para fechar aí a área do círculo, é πr ao quadrado. Novamente eu vou bater na mesma tecla. Nós vamos fazer π igual a 3,14 quando o exercício pedir. Quando o exercício não pedir, a gente deixa em função de π. Então, por exemplo, se o raio for 10 e ele não falar nada, então vai ser o que? A área da circunferência vai ser 100 π. Acabou, 100 π, 10 centímetros, 100 π centímetros quadrados. Agora, transforme π em 3,14. Use π 3,14. Você vai multiplicar por 3,14. 100 vezes 3,14, 314 centímetros quadrados. Então, só converte o π em 3,14 caso o exercício peça. Área da coroa circular. Então, a coroa circular é aquela que a gente tem uma circunferência dentro da outra que compartilham o mesmo centro, né? Elas têm raios distintos. Então, é só fazer π r da maior ao quadrado menos r da menor ao quadrado. A área do setor circular. Setor circular é só um pedacinho. Então, eu vou fazer o ângulo, né, que tiver sobre 360 vezes π r ao quadrado. E a área desse segmento circular aqui, eu faço a área desse setor e subtraio da área desse triângulo. Então tá aí, pessoal, um revisional para vocês dessa E. Espero que tenha ajudado aí. Espero que vocês se deem bem nessa E aí. E vamos junto aí, tá, pessoal? Assistam a aula e boa sorte. Até mais.